Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Carol. Seja bem-vinda, Carol. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, meninas. Estou muito feliz. Série de lives aí do Setembro Amarelo, né? Que a gente criou uns eventos especiais aí em prol do Setembro Amarelo, né? E levar para as pessoas possibilidades diferentes, né? Para elas perceberem que existem infinitas possibilidades aí de buscar algo melhor. Exato. Sim, né? Então, uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais leve, exatamente. Então, hoje é a nossa terceira live do mês. Semana que vem vamos ter duas. Uma que a gente nem anunciou ainda, um elemento surpresa. Aliás, muitas surpresas, né, esse mês. Sim, bem bacana. Oba! Iva, bora lá. Bora lá. Carol tá vindo aqui. A gente, na verdade, quando se colocou à disposição de criar esses eventos, essas sextas-feiras, era sempre trazer um tema relacionado. Então, semana passada foram os óleos essenciais, que tem a ver também com essa questão sensorial. E hoje a Carol veio trazendo a gente. Nós também vamos ser contribuídas, né? Conhecer um pouco mais dessa técnica, que eu particularmente não conheço. Eu também Conhecer não. através da Carol, de nome, né? Sim. Que está muito relacionada a corpo, né? Aí, Carol, acho que é legal você contar um pouquinho da sua história, né? Como que você acessou essa ferramenta ou essa outra possibilidade, um pouquinho da sua trajetória para chegar até onde está hoje aí. Onde estamos. Isso. Essa história começou em 2003, 2004. Eu tive uma outra formação, né? Me formei na faculdade em Turismo e Hotelaria. Uau. E achei muito legal na época, fazia todo sentido para mim, achei o máximo, tudo. É um tema que me agrada muito ainda hoje. Mas aí eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, com campanhas de incentivo para empresas e coisa e tal. E num curto período de espaço eu percebi que na teoria era muito legal, mas na prática not so much, né? E era muito legal, só que assim, era um ritmo de trabalho insano, né? Era uma coisa realmente enlouquecida. Tinha um dia de eventos, eu trabalhava 20 horas por dia, né? Mal dormia, mal comia, nem via família, nem namorado na época. E aí eu conversando, enfim, fui vivenciando isso, né? Começo de carreira, e aí depois, né, interagindo com várias pessoas da área, percebendo que, né, conforme eu ia conversando com pessoas que estavam na área há muitos anos, não era bem isso que eu queria, né? Sim. E aí eu tive aquela crise, né, de quem sou eu, para onde vou, né? Mas o bom é que foi rápida essa crise, logo, né, não muito tempo depois que eu comecei a trabalhar nessa área, eu percebi que não era isso que eu queria fazer. E dei uma pausa na minha vida, fiquei ali alguns poucos meses, né, tentando entender o que eu queria fazer da minha vida. E aí, nesse meio tempo, a minha irmã, mais velha, ela também trabalha com cinesiologia, e na época ela era instrutora do Instituto Brasileiro de Cinesiologia, de Balanceamento Muscular, né? Eles têm sede no Rio de Janeiro, mas eles têm vários instrutores pelo Brasil. E ela ia começar uma turma nova, né? Ela ia começar uma turma nova e falou: olha, eu vou começar uma turma nova, por que você não vem, né? Assistir comigo e coisa e tal? Eu falei: não, nada a ver, né? Acho que não. Obrigada. Aí ela falou assim: não, venha, você não está fazendo nada, você está pensando na vida, por que você não vem, né, assistir? E se você não gostar, não gostou, não volta nunca mais, né? E aí que foi o problema, né? Eu fui e gostei, né? Você foi e ficou. Eu fui e fiquei, exato. Eu fui e fiquei, e aí eu fui ficando. Foram vários módulos, vários meses, vários outros cursos, né, de complementação, e assim foi, né?
até que eu me vi começando a trabalhar com isso, né? Ela já tinha um consultório na época, a gente começou a trabalhar juntas no consultório dela e foi muito legal, assim. A gente ficou trabalhando juntas por uns 6, 7 anos, mais ou menos. Nossa. Um pouco menos, talvez. E então foi assim, então começou muito despretensiosamente, né? Não foi nada planejado, foi uma coisa que a vida realmente, né, contribuiu comigo naquela fase da minha vida. E assim foi, e eu fui me encantando cada vez mais, fui mergulhando cada vez mais no assunto, na técnica e nos efeitos que ela traz de bom para a vida das pessoas e para mim, é claro, né? Foi uma mudança enorme, assim, de estilo de vida, né? Eu acho que mais do que o trabalho foi uma mudança de estilo de vida, assim, sabe? Eu acho que isso fez a diferença para mim também. Que bacana. Bem-vinda, Cecília. Bem-vindo, Felipe. Está entrando também agora. Temos pessoas aqui no Facebook também. Bem-vindos. E eu acho que, só por curiosidade, né, vamos contar como que a gente conhece a Carol, né, Daisy? Sim! A gente conheceu a Carol não tem muito tempo, na verdade, né? Nós nos encontramos em fevereiro Foi desse fevereiro ano. desse ano. E no maior curso do Axis até hoje. Yes! Estávamos lá, né? Estávamos lá! E nós nos conhecemos através da Renata, né? Que nos apresentou, né? Sim, nós fizemos a Renata. o curso de barras, todas as três com a mesma facilitadora. Eu e a Deise na mesma turma, a Carol em um outro momento. Nossa, mas nesse momento do curso do Fundamento Global, a gente acabou se encontrando e ficamos juntas os 4 dias de curso, né? Sim, e deu muita conexão, muita liga. Já virou tricô, né? Exato. Almoço, janta, café da manhã tava lá. Tudo junto. Foi bem bacana. E aí, a partir desse espaço, a gente, né, continuou se falando. E aí veio a pandemia. Logo veio a pandemia. Todo mundo pro seu quadrado. Sim. E aí a gente sempre se alinhando, aí óbvio, né, o Hub surgiu nesse contexto, e a gente sempre lembrando dessas pessoas que estão com a gente, e foi muito, né, Carol, esse convite aconteceu de uma forma muito para essa live aqui hoje, que foi em função de eu estar à procura de um espaço, eu lembrei da Carol, e aí como vocês estão? Exato. Nossa, estamos assim, inclusive, tem aqui um a gente está procurando uma pessoa falar de corpo, bora! Pode ser? Sim, foi. E o sim foi nessa hora, né, Carol? E aí a gente... E aí a gente disposta a receber todos os presentes, estamos aqui agora. Sim, né? Nos divertindo. Nos divertindo, sim. Sempre. Isso aí. Sempre na curiosidade, querendo saber mais, eu acho que isso é bacana, né? Então, independente da Carol ter o Axis, assim como a gente, ela tem também essa técnica que é a cinesiologia. Falei. Agora sim! Saiu direito. Que até ontem não saía. Cine? Ai, cine é alguma coisa, gente. Cine é alguma coisa. É de músculo. Nem sei, né? Mas baseado... conta pra gente, né, Carol? Exato. Não, então, é que assim, eu já teria até uma pergunta. É cinesiologia. Você comentou que quando você fez o curso, começou, assim, você teve uma... Então, assim, é possível uma autoprática. Você aplica Sim, a gente consegue se autobalancear, é como a gente fala. Legal. Porque a gente faz um balanceamento muscular, né? Então, através dos músculos, a gente fala que são 42 músculos indicadores que foram determinados ali quando foram descobrindo tudo isso aí. E através desses 42 músculos, a gente pode sim fazer um autobalanceamento, né? Mas, enfim, o terapeuta faz geralmente numa outra pessoa, né? Mas é possível fazer na gente também. Sim. A cinesiologia, o conceito dela é ciência do movimento, né? Essa é a definição de cinesiologia.
E existem duas cinesiologias. Existe a especializada, que é a que eu trabalho, que é quando você busca, né, o equilíbrio e o bem-estar da pessoa como um todo, né? Então, é o corpo físico, o mental, o emocional e o energético, né? Então, todos esses corpos estão interligados e você o tempo todo está tentando trazer o reequilíbrio dessa cadeia que está interligada, né? Então, quando você a pessoa traz um desequilíbrio, né? Seja no corpo físico, eu tenho uma dor que não passa, eu tenho uma infecção que não vai embora, eu tenho insônia, qualquer coisa do corpo físico, a gente consegue ajudar, independente do tratamento médico que ela possa estar fazendo. Né? Porque acontece muito, às vezes da pessoa fala assim, puxa, eu já fui em vários médicos, já tentei vários tratamentos e não vai embora, não consigo resolver. É uma coisa que me atrapalha, é uma coisa que me incomoda. E por que muitas vezes acontece isso? Porque, na verdade, as causas disso não são físicas, né? Então, está se tratando ali o corpo físico, mas, na verdade, a causa não está sendo tratada, né? Então, ela está com algum distúrbio ou no campo energético, ou no campo mental, ou no campo emocional, que está causando, no final das contas, aquele incômodo físico, aquele problema físico dela. Né? Então, aí é nessa hora que a gente vai, né, nas causas para entender o que está acontecendo e aí, normalmente, a gente chega no X da questão e aí a pessoa vai ali milagrosamente, né? Como num passe de mágica. Exato, só que não, né? Só que não. Exato, ela vai realmente restabelecendo o equilíbrio físico dela também, não somente, mas também. Sim. Entendeu? E aí trabalha o conjunto, né? Exato, exato. E às vezes a pessoa chega com uma reclamação X, seja lá qual for a questão dela, pode ser corpo físico ou não, e só que a gente nunca trabalha uma coisa só, né? Como tá tudo sempre interligado, a gente vai fazendo essas conexões dessas cadeias que estão em desarmonia, que estão em desequilíbrio, e aí você consegue, no final das contas, trabalhar uma série de contextos que às vezes nem estava no plano da pessoa inicialmente, mas que como eles estavam interligados, você vai trabalhando tudo isso em conjunto. Entendi, Sim. Bacana. E tem alguma contraindicação, assim? Tem alguma restrição? Nenhuma. Pode ser Todos podem passar por uma sessão. Todos podem passar por uma sessão, inclusive a gente consegue fazer, inclusive, em fetos dentro da barriga da mamãe. Uau! Né? A gente consegue acessar o Caramba! bebê através da mãe, né? Caraca! Então, exato, é muito legal. É muito legal. É muito legal. Então, às vezes, ali na gestação, a criança, o bebê, já tem alguma memória através da mãe que não tá legal, que não foi bacana. Já tem ali um pequeno estresse que ele foi assimilando ali naquela gestação. E a gente já consegue rapidamente já transformar aquela memória em algo positivo, digamos assim. Sim. Né? Para que ele não carregue aquela memória gestacional já. Uau! Muito legal, é muito legal. Nossa, é lindo de ver, porque você falou, fiquei arrepiada. Realmente, e a gente vai através dos braços, né? Porque como é que a gente faz o acesso na pessoa? Como funciona, Isso né, que eu uma ia perguntar. sessão? Através do braço, né, de um dos músculos indicadores. A gente pega nos dois braços da pessoa e vai fazendo testes de sim e não, né? Então, quando o músculo contrai, é uma resposta positiva do corpo. Quando o músculo não contrai, quando ele fica mole, é uma resposta negativa. E então a gente vai acessando a pessoa através dos testes de sim e não, né? E dentro de um protocolo grande que a gente tem, de várias possibilidades de exercícios e correções, a gente vai mapeando o que a pessoa naquele momento precisa para restabelecer o bem-estar dela de novo. O que é prioritário para ela naquele momento, né? Para a gente trabalhar, e o que a gente vai acessar como correção para que ela restabeleça o equilíbrio dela naquele dia. Que bacana, cara. E aí, assim, tem a possibilidade de um tratamento ou de sessões individuais. Digamos assim. Exato, né? É claro que é sempre mais interessante quando a pessoa se propõe a fazer, né, uma sequência, né, de sessões, porque
porque a gente vai desbravando justamente, né? A pessoa às vezes vai com uma queixa específica, acontece sim, da pessoa ir lá resolver aquela questão específica, pronto, acabou, tchau, não precisa voltar mais. Mas muitas vezes a pessoa até, como ela vai percebendo que está tudo interligado, ela vai buscando se conhecer mais, entender os processos internos dela, né? Ela começa a se conhecer como um todo, porque ela vai vendo que está tudo interligado, que uma coisa está causando a outra, né? E como que isso afeta a vida dela no dia a dia, positivamente ou negativamente, né? Então, com isso, ela, muitas vezes, a maioria das pessoas escolhe fazer um processo mais contínuo para ir desbravando, né? Essas questões internas, fazendo esse autoconhecimento e vai de fato trabalhando todos os contextos dela ali, né? Porque ela pode, claro, vai lá fazer um trabalho mais superficial e vai embora, mas normalmente a pessoa percebe que tem muito mais a ser trabalhado e que ela pode trabalhar muito mais, né? Entendi. Então, se ela escolhe esse autoconhecimento, aí a gente faz um trabalho mais longo, digamos assim, que varia muito de pessoa para pessoa, porque varia muito do ritmo de cada um, né? Às vezes a pessoa rapidamente já se entende ali internamente, já resolve as questões mais delicadas dela e ok. Mas tem pessoas que são mais resistentes, que são mais inseguras, ou que às vezes são até céticas, né? Sim. Ela tá lá, mas ela não sabe o quanto que ela acredita naquele processo, então ela demora um tempo para adquirir uma confiança no processo, né? E se soltar mesmo, né? Para que ela de fato vá ali fazendo o progresso dela, né? Então depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que resolve em um mês as questões macro dela, tem pessoas que precisam de meses ou até mais anos. Realmente é uma escolha interna de cada um. Carol, com relação à técnica, como ela abrange todas essas áreas, tem alguma, por exemplo, ela é muito utilizada para alguma coisa específica ou não, para qualquer situação? Ou porque assim, por ser uma técnica nova, né? De repente ela, eu não sei há quanto tempo, tá? Já existe essa técnica, já seria uma outra pergunta, mas se tem por exemplo, uma pessoa esportista que trabalha muito com corpo, se tem uma área que é mais procurada. Então, isso é legal, assim, de saber. Não, essa não é uma técnica nova, ela existe desde os anos 60. Uau! Exato. Ela é desde dos anos 60, ela veio dos Estados Unidos, né? Médicos na época foram descobrindo, né, essa relação entre músculos e emoção e bem-estar da pessoa, eles foram fazendo essa conexão. Então, desde os anos 60 existe essa técnica. É que no Brasil, infelizmente, não é uma técnica muito difundida, né? É até uma coisa que me deixa curiosa, por que né, poucas pessoas conhecem, já que é uma coisa tão contribuição mesmo, sabe? As pessoas que se propõem a fazer, que conhecem, realmente falam que é um divisor de águas, digamos, na vida dela, assim, sabe? E, por exemplo, essa questão de esportistas, né? Eu atendi por muitos anos, por exemplo, pessoas que faziam esporte competitivamente, né? Corriam maratona, por exemplo, né? Então, maratona a gente sabe que é uma coisa muito complexa, né? Então, mais do que ali o corpo físico, que precisa estar em harmonia para ela desenvolver aquela atividade, ela tem muito uma questão mental mesmo, né? Da mente segurar todo aquele esforço durante muito tempo, né? E o desgaste físico e energético que ela tem. Então, por exemplo, eu acompanhei um dos meus clientes, ele fazia maratona regularmente, 2, 3 por ano, e a gente fazia um trabalho muito focado nele para isso, né? Então, para que a gente conseguisse balancear o corpo físico dele para as necessidades da maratona, né? Então, tudo que envolvia estresse do corpo físico, né? Nos treinos e toda a preparação que ele precisava, né? Para aquele momento X da maratona, a gente fazia toda essa preparação.
né? E também do ponto de vista mental, né? Porque a mente precisava segurar muito aquela situação, né, desgastante da maratona, né? Então, depois que a gente começou a fazer esse preparo mais específico para as maratonas dele, ele começou a ter resultados incríveis, assim, sabe? Porque a gente conseguiu justamente fazer essa junção, né, de corpo mental, corpo físico e emocional também, né, e energético, voltado para o objetivo da maratona, né? Então a gente realmente triangulava o trabalho dele para isso, né? O que o corpo físico precisa para que ele esteja em perfeita harmonia, em cadência naquele momento, o que a mente precisa naquele momento para que ela se mantenha fortalecida e calma, né? O campo energético dele, como é que estão os meridianos de energia dele, né? Para que ele tenha o fluxo de energia dele abastecido ali durante todo aquele processo, não só dos treinos como da prova também, né? Então é um exemplo muito legal, assim, que realmente na prática eu pude acompanhar, né, um esportista de alto nível, digamos assim, né, a desenvolver uma atividade muito melhor depois que começou a fazer um direcionamento para isso através da cinésio. E aí você me trouxe algo, até uma outra pergunta que o que eu achei interessante com esse seu relato, que assim, a pessoa não necessariamente ela precisa estar com uma questão para resolver. Ela quer alcançar uma melhor performance. Então, assim, eu vou fazer uma prova, eu quero estar no meu melhor, baseado em um alvo específico, ou uma transição de carreira, ou uma viagem. Então, não necessariamente você necessita ter um problema para acessar essa técnica. Eu quero melhorar ainda mais, potencializar algo. É possível. Isso, exato. Então, por exemplo, tem outras pessoas que eu atendi, por exemplo, eu preciso me desenvolver melhor na minha carreira, eu não consigo verbalizar tudo aquilo que eu poderia, eu não consigo aparecer da maneira que eu gostaria de aparecer, né, e mostrar o meu potencial no meu mercado de trabalho. Então, a gente desenvolvia toda essa parte para que a pessoa pudesse, né, de fato, trazer para fora aquilo que ela tem de melhor, né, e tirar todo aquele estresse da frente, a ansiedade, o medo que ela trazia dentro dela, né? Então a gente tem várias situações assim que você pode apenas melhorar de fato aquilo que você já faz, né? Mas que você quer fazer de uma maneira ainda melhor ou mais leve ou mais fácil, né? Então você consegue focar, né? A gente até existe um termo que chama balanceamento por objetivo. Uau. Você traça um objetivo, seja ele qual for. Eu quero melhorar o meu corpo físico, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar a minha alimentação, ou eu quero dormir melhor. Então, algum objetivo que você tenha, né? Seja ele qual for, né? Ou um desempenho no trabalho, na carreira, nos relacionamentos amorosos. E aí a gente vai fazendo o trabalho no sistema da pessoa, né, para aquele objetivo, né? E exato. Então a gente vai traçando um plano ali, né, no sistema da pessoa, e é o próprio sistema da pessoa que vai direcionando o que ela precisa para que ela consiga atingir aquele objetivo que ela quer. Né? Então é muito interessante, porque o terapeuta, no final das contas, acaba sendo um intérprete do que o sistema da pessoa está falando. Né? Então a gente interpreta qual é o estresse, qual é o problema, qual é a situação, ou nesse caso, qual é o objetivo que eu quero atingir. E aí, baseado nisso, a gente também vai perguntando para o sistema da pessoa através dos músculos, né, indicadores, o que a gente precisa fazer para que ela consiga desempenhar aquilo de uma maneira mais leve e mais fluida, entendeu? Carol. E assim, uma outra coisa que eu... Ai, desculpa, pode falar. Não, uma dúvida que me veio aqui. Durante as sessões, né? Eu tô meio que comparando com sessões de barras, assim, que a gente percebe que nem sempre o diálogo é necessário, né? É uma questão do cliente falar ou não, se abrir ou não, mas numa sessão de cinesiologia, é imprescindível que a pessoa se abra ou não? Não. A pessoa pode entrar muda e sair muda. Ah, que bacana! Eu tô fazendo essa pergunta, gente, porque hoje
tá, curiosamente, a gente tem bastante homem. E os homens geralmente não gostam muito de falar, né, sobre as questões. Exato. Então, Não, tá vendo, homens? Vocês podem procurar algo para acessar outras. acessar a vocês mesmos sem precisar falar nada, tá bom? Exato. Fica o convite, né? Fica o convite para entrar em sessão, trabalhar o que for necessário sem abrir a boca. Exato. Não, e essa pergunta que a Ellen fez é interessante porque também envolve o universo das crianças. Sim. Né? Assim, quem tem crianças com alguma questão ou comportamental em época de escola, nesse momento de pandemia, eu acho assim, exposição eletrônico, assim, como a gente é um grupo que a maioria é mães e tem filhos, uma preocupação. A Gabriela tá falando preconceito com homens. Não é preconceito. Aliás, gratidão aos homens que estão aqui, porque já muita gratidão. Isso é bullying. Esse aí é o maridão, viu, gente? Ele tá fazendo isso. Não, olha, ele está fazendo bullying. É mesmo. E assim, com relação a essa questão de filho, maternidade, então assim, imagino para você como foi essa técnica na mão. Exato, então o universo realmente é o limite para trabalhar dentro da cinésio, né? Assim como barras também, a gente sabe, né? Mas o universo é o limite para a gente trabalhar as questões que cada um traz dentro de si, né? Você falou das crianças, por exemplo, é muito interessante, porque as crianças muitas vezes têm dificuldade de verbalizar o que está acontecendo, né? Ou nem sabem verbalizar o que está acontecendo, ou nem entendem, só sabe que tem alguma coisa que não está em harmonia, mas não sabe o que, né? E então também é muito interessante para as crianças, porque você pode facilmente acessar o bracinho delas, né, para fazer o balanceamento. Inclusive também dá para fazer através da mãe, de novo, né? Então às vezes eu vou agendar um horário. Mãe, já. A gente dá para fazer online? Não, né? Boa pergunta, não, né? Olha, até dá, viu? Assim, eu prefiro fazer pessoalmente, né? Eu acho que fica uma coisa mais especial, vai? Mas até dá, porque eu consigo fazer uma conexão através do meu corpo físico, entrar em contato com o seu subconsciente, com a sua permissão, e aí a gente faz. Eu confesso que eu prefiro pessoalmente, mas que dá para fazer, dá. Eu já fiz isso com algumas pessoas e foi um trabalho lindo também, à distância. Onde a pessoa, inclusive a pessoa estava no Havaí, nos Estados Unidos, entendeu? Era uma pessoa que eu atendi aqui, ela mudou para o Havaí, e aí ela queria continuar fazendo o processo dela, e a gente falou, tá bom, uma vez por semana, a gente vai agendar um horário, e aí eu fazia os testes no meu braço, no meu corpo físico, com as questões que ela trazia para mim. Ela mandava uma lista, ela mandava para uma lista escrita, né? Olha, minha questão dessa semana é essa, essa, essa e essa. E ali eu ia testando no meu braço o que era prioritário fazer em relação àquele conteúdo que ela trazia, entendeu? Que bacana, Carol. Muito interessante. E então, aí das crianças, de novo, né? Por exemplo, crianças, idosos, acamados, pessoas debilitadas, né? Você consegue fazer um balanceamento na pessoa através de um substituto, que a gente chama, né? Então, a gente usa o corpo físico de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, para acessar ali o sistema da pessoa, né? Que não, por qualquer motivo não pode fazer a sessão, né? Seja porque é uma pessoa que está doente, que está um idoso, ou uma criança muito pequenininha que não consegue ficar quietinha, né? Então a gente consegue fazer através de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa não necessariamente tem que ter um vínculo com essa pessoa, né? É só um canal. Exato, é uma conexão, né? É claro que quando existe um vínculo, né, é mais fácil a comunicação e é mais potente, digamos assim, né? Mas a gente consegue isolar aquela terceira pessoa para que ela seja só um canal e não atrapalhe ali no meio, entendeu? Com os próprios contextos dela, entendeu? No caso, Carol, assim,
como que fala? Os imediatistas de plantão. Existe... É porque acho que vai muito também do quanto a pessoa está disposta a receber. Aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa é cética, mas da forma que você está falando, às vezes o resultado é imediato, assim, a percepção Pode ser. Pode ser, entendeu? Depende do contexto da pessoa e depende do quanto que ela precisava ali só de um pequeno estímulo para fazer a cadeia girar, entendeu? Né? E claro que depende da disposição interna da pessoa, né? Porque se a pessoa não está disposta a ter uma mudança, então também fica difícil, Exato, né? Por mais que a gente acesse o sistema subconsciente dela, né? Que é um sistema muito inteligente, digamos assim, né? A pessoa precisa ter uma disposição interna para fazer a mudança acontecer, né? Com certeza. Né? Aí se ela não quiser, corre as barras. Né? Exato, né? Eu acho que assim, seja lá qual for o processo terapêutico, né? Ou as ferramentas de expansão, a pessoa, acho que é primordial, né? A pessoa precisa querer fazer essa movimentação interna, né? Sim, porque não adianta... tá escolhendo isso, né? Não adianta ela ir para uma sessão. Acho que tem que estar vulnerável, né? Tá disponível. É uma escolha, né? A partir do momento que você escolhe. Exato. Então, a partir do momento que a pessoa interessante. escolhe, a chance dela ter sucesso naquilo que ela está fazendo, seja lá qual for a ferramenta que ela escolher, né? A chance dela ter um sucesso é muito maior, claro, né? Sim. Tanto é que, por exemplo, não funciona você impor, por exemplo, para um filho seu, para uma criança, não, você vai sim fazer, e você vai lá na sessão, a criança emburradíssima, batendo o pé, né? E vai muitas vezes, porque os pais obrigam de alguma maneira, né? Mas é claro que o resultado não vai ser tão bom quanto se ela estivesse escolhendo aquilo, né? Ou o processo vai demorar muito mais do que poderia demorar, né? Talvez ela chegue sim no objetivo final ali daquela questão que ela precisa trabalhar, mas vai ser muito mais longo o processo do que se ela de fato quisesse estar lá, né? E como a Ellen trouxe, que a pessoa não necessariamente tenha que verbalizar, todas as sessões é com esse toque no músculo, fazendo perguntas, e em cada processo você vai repetindo, e não necessariamente a pessoa, você que vai trazendo esse feedback. Exato. Então, por exemplo, cada sessão pode ser de uma maneira diferente, né? Então, mesmo que a pessoa vá ali regularmente, nenhuma sessão é idêntica à outra, né? Porque ela pode, sei lá, ela vai trazer ali 3 assuntos que ela gostaria de trabalhar. Ou 3 assuntos que nessa semana me incomodaram, que eu estou estressada, que eu estou cansada, ou enfim, né? Então, o sistema dela pode sim falar que aquilo é uma prioridade para a gente trabalhar, ou já acontece também, muitas vezes, do sistema dela falar assim, não, nenhum desses assuntos que você me trouxe é prioritário, é uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você me trouxe, entendeu? Então, às vezes a gente consegue descobrir o que é, e às vezes o próprio sistema fala, não, a gente não precisa saber conscientemente o que é, mas a gente vai trabalhar um outro contexto que você não verbalizou, mas que precisa ser trabalhado antes daquilo que você me trouxe hoje. Entendeu? Bem legal, Carol. Bem legal. O sistema é muito sábio, né? O sistema ali é muito sábio, né? E é uma conexão, né? É corpo físico, emocional, energético, mental, tá tudo em cadeia, tudo interligado. E quando uma dessas peças da cadeia está em desarmonia, em desequilíbrio, normalmente as outras vão entrando em desequilíbrio também, né? Então, é por isso que quando você vai lá e balanceia um assunto, normalmente tudo que estava atrelado àquele assunto, que estava em desarmonia, também entra em harmonia consequentemente. Entendeu? Então, você vai lá e balanceia um assunto específico, mas tem tanta coisa que está atrelado nele, por trás, que você consegue trazer harmonia em várias outras questões, que não só aquela que ela trouxe ali verbalmente, entendeu? Então, existe, por exemplo, uma melhora de sono, a pessoa começa a ficar menos ansiosa, consegue fazer melhores escolhas, né? Porque o nível de ansiedade dela vai caindo, ela consegue ter mais percepção do que é melhor para ela, né? A questão de alimentação, às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar em alguma coisa, né? Ela consegue se controlar melhor,
né? Porque tem várias questões envolvidas, né, dentro daquele contexto, daquele assunto. Então é muito legal, é muito mágico mesmo. Eu gosto de falar que é mágico. Nossa, eu confesso que eu fiquei encantada, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa Eu também técnica. não. Até Ainda a gente se mais conhecer em fevereiro, menor nunca tinha ouvido ideia. falar. Pois é, Né? E hoje a gente... a maioria das pessoas não conhece. Todo mundo acha que é uma coisa nova. Não, não é nova, é super antiga. Que bacana. E hoje tem muitas técnicas, né? Assim, eu acho interessante quando a gente traz algo que é novo, apesar de não ser, Sim. né? E eu acho que a mágica que a gente faz aqui é dar essas possibilidades, porque tantas pessoas já tentaram tantas alternativas, tantas técnicas que em algum momento não funcionaram, e por que não mais essa? Exato. Né? A proposta nossa é sempre assim, a gente está aqui, está aberto, né? Você não está sozinho. Procure, não é porque não funcionou, porque é o que é certo, o que funciona pra gente, não o outro. Então, às vezes, aquela técnica não funcionou pra mim porque eu tenho que verbalizar e eu não escolho verbalizar. Aí, aquela técnica não funcionou pra mim porque eu não consigo relaxar, eu tenho uma dificuldade imensa de relaxar. E aí você vai nessa busca, e aí quando você se depara com uma técnica que, incrivelmente, apesar, né, assim, imagino que ainda tenha muita questão de pessoas céticas com relação a isso, né? Como assim? Ela vai, meu corpo vai falar, a gente sabe que o corpo como assim fala. meu corpo fala? Como assim? Você vai apertar aqui, ele vai falar sim ou não? Vai, né? Vai. Eu acho que a gente não, ainda e até bem... a questão do sim ou não é uma coisa engraçada, porque se a gente for pela nossa mente linear, o sim parece o não. E o não parece sim, né? Pelo movimento que você fala que o músculo faz, né? Sim, exato. Não, e o sistema não mente. Às vezes a pessoa ali tenta, de alguma maneira, manipular, digamos assim. Não, o sistema não mente, minha gente. Nem já adianta fala manipular. aqui, né, Carol? Tem como, nem adianta. Né? Inclusive a gente, quando vai fazer o teste, né, os testes musculares, a gente faz na cabeça, a gente não faz em voz alta. Então a gente vai perguntando tudo na mente e o sistema da pessoa vai respondendo, né? A pessoa nem sabe o que eu estou perguntando ali, entendeu? Mas a gente está se comunicando através dos nossos inconscientes, né? Do inconsciente coletivo, né? Sim, sim. Que mágica. Nossa, muita Carol, mágica. Mas agora vamos para outro lugar, assim. Para uma pessoa que está aí, né, navegando nesse mundo das terapias, das técnicas, conhecendo. Em termos de formação, né, como que funciona, né, a formação para você aplicar essa técnica, atender as pessoas com essa técnica. Sim, na época que eu fiz, né, que já faz muitos anos, eu não sei como é que está hoje, para falar a verdade. Mas na época que eu fiz pelo Instituto Brasileiro, né, de Balanceamento Muscular, que ficava no Rio de Janeiro, que nem eu falei, né, que foi a minha irmã que facilitou, né, a minha formação, e sou muito grata a ela por ter me apresentado esse assunto, né, e que teria passado desapercebido, acho que, né, se ela não tivesse insistido um pouquinho, né, não, vamos lá, você não está fazendo nada, vai lá assistir, né? E então, na época era assim, né? Existiam 5 módulos, né? Preparatórios iniciantes para você estudar. E aí depois existem vários outros módulos, né? Para você se aprofundar, dependendo do segmento que você quer. Né? Então, por exemplo, dentro da cinese, a gente consegue agregar floral, né? Então, você consegue agregar floral, você consegue agregar várias outras técnicas, enfim, que você vai realmente colocando, porque você usa, né? Como você usa o sistema de base para fazer essa conexão com o sistema da pessoa, quanto mais o terapeuta for aumentando o seu acervo de opções ali de correções, né, é mais interessante ali para a pessoa, né? Então, quanto mais formação, quanto mais conhecimento, por isso que eu cheguei no Barras de Axis, porque na verdade eu queria ter mais um acervo, mais alguma coisa a oferecer para as pessoas, né, através da Cinésio. Então, eu queria mais alguma coisa de expansão, mais uma ferramenta de expansão que eu pudesse oferecer também
né? Então, hoje em dia, em atendimento, eu uso a cinésio, né? E barras, quando o sistema dela pede. Tem sessões que a pessoa não pede, né? Barras, mas na maioria das vezes pede. E não só barras, mas também várias outras técnicas, que nem eu falei, como por exemplo floral, exercício de respiração, exercício de aceleração da energia, chakra de energia. Então, assim, quanto mais opções o terapeuta tiver para inserir nesse acervo, né, de possibilidades ali, o sistema da pessoa que está ali, que você está tratando, ela reconhece isso em você e fala, opa, essa pessoa tem algo aqui que é interessante para mim. Então, aí o sistema dela escolhe uma correção que pode ser uma contribuição ali para ela naquele momento, naquele tratamento, entendeu? Que bacana. Nossa, porque que cada bacana, terapeuta... É isso mesmo. Cada terapeuta de cinesiologia, assim, tem a formação básica, digamos assim, né? E aí cada um pode seguir vários caminhos, né? Infinitos caminhos, né? Então você pode agregar várias outras técnicas dentro da cinésio. Por isso que é interessante que cada terapeuta tem algo diferente para lhe oferecer. Sim. Entendeu? Né? Porque é muito legal. Carol, você como é dessa área, tem conhecimento de outros profissionais que atuam com cinésio? Porque é tão novidade e às vezes, de repente, o terapeuta já até utiliza essa técnica e a gente nem sabe. E a gente nem sabe o que é isso, né? Porque ela é a própria terapia, pelo que você está falando, ela é integrativa. Ela é a maioria integrativa. não permite misturar. E essa não, se o corpo pede, você corre barras, você entra com floral. Então, quanto mais repertório você tem, mais melhor. Isso mais acesso você vai ter ao paciente, né? Exato. Porque também tem, por exemplo, tem situações que nem você falou, às vezes a pessoa se identifica com uma coisa, não se identifica com outra. Então, eu como terapeuta, quanto mais opções no meu repertório eu tiver para oferecer, mais pessoas eu posso ajudar, né? Assim, no sentido, contribuir, no sentido, né? Exato, no sentido de que, por exemplo, o seu sistema Daisy não gosta de floral, mas você gosta de outras técnicas que eu posso te oferecer. Entendeu? A mesma coisa a Ellen, né? Então, o sistema da pessoa vai ler no meu sistema o que eu tenho para oferecer e vai escolher aquilo que ela se identifica mais. Entendi. Eu conheço, sim, alguns terapeutas que trabalham com cinésio. A minha irmã Clara é uma delas, né? E além dela, eu conheço alguns, mas infelizmente são poucos. Que atuam. E devem ser bem poucos mesmo, porque a gente está falando, você está em São Paulo, né? E a gente nunca tinha ouvido falar. Exato. Que é muito doido, mas, por exemplo, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, você tá lá passeando, vira e mexe, você vê uma portinha lá, Kinesiology, né? Então, eu já vi em Paris, eu já vi na Califórnia, eu já vi em Portugal, eu já vi em vários outros lugares fora do Brasil, que é um consultório como se fosse um consultório normal pra gente aqui, seja de um dentista, seja de um médico, de um quiroprata, né? Então, lá é uma técnica mais difundida do que aqui no Brasil, apesar da gente estar em São Paulo, né? Exato. Mas enfim. Nossa, mas a gente até está aqui para isso também, né? Para falar um pouco dela, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Exato, né? Exatamente. Por isso que a gente, para a gente foi expansivo trazer esse tema, justamente por isso, né? O que mais a gente pode aprender, né, gente? Exato. Sim. Eu acho que o espaço de gratidão aqui se multiplicou, se potencializou. Eu espero que as pessoas acessem essa técnica, façam perguntas com relação a ela. Pergunta se vai ser contribuição. Vou marcar um horário. Porque assim, não é porque eu sou do Axis, é como a Carol falou, não é todo mundo também que escolhe ou que acessa através do Axis. Então, por que não olhar uma outra técnica, né? Que possa ser contribuição. Se é para trazer algo além, né, que esteja relacionado a conforto, né, se é para criar mais, bora lá, não tem, né, porque assim, todo mundo tem questões, e eu acho que todo mundo aqui está na busca, e quem tem filhos, enfim, sabe até onde, né,
a gente vai. E como mãe, a gente também a gente não consegue ser terapeuta da gente e às vezes de quem está próximo. Então, considerando a campanha que a gente está, é olhar para isso, né? Não é porque eu não consigo resolver dentro do meu ambiente, não tem por que eu não procurar fora. Eu sendo uma pessoa com algumas possibilidades de oferecer conforto, mas se ela não escolhe o conforto através da minha pessoa, por que não da Carol, da Ellen, enfim? Claro, eu acho que é esse espaço que a gente abre aqui, né? Acho que essa é a contribuição que o Hub escolhe também, né? E trazendo você com esse presente, Carol, é só gratidão. Imagina! De verdade, as pessoas acessem cada vez mais e que venham mais dessas técnicas, né? A gente sabe que a gente está começando, assim, se puder, né? Entender. Exato. É importante as pessoas saberem que tem possibilidades, né? Muitas que elas têm opções, né? Então, aí ela, dentro dela, vai saber o que conversa melhor ali com ela, né? Quais são as abordagens, né? Mas ela tem opções, ela tem possibilidades, né? Isso que é importante todos nós lembrarmos sempre, né? Sim. Que às vezes a pessoa acha que está ali num beco sem saída, né? Mas se ela se permitir pedir uma ajuda, se ela se permitir, né, tentar algo diferente para ela pode abrir inúmeras portas, né? Sim. A Solange comentou aqui no Facebook: hoje, se eu fosse criar um novo currículo de aprendizagem, as disciplinas mudariam para os diferentes ramos que estudam energia. Gratidão. É isso, Sol. É isso. Eu acho que aqui a gente tá conseguindo trazer um pouquinho dessa contribuição, né? Sim. Não sei se alguém quer fazer. Vaninha, que está aqui com a gente. Renata, vocês têm alguma pergunta, meninas? No Facebook, alguém que está assistindo aqui com a gente tem alguma pergunta, alguma contribuição? Porque assim, gente, eu não vou fazer mais pergunta porque eu vou agendar um horário com a Carol. Então, quem quiser pergunta. Carol, eu vou agendar online, Carol, porque eu tô em Araçatuba. Pois é, né? Tá meio longe, né? Tô meio longe. Dá pra eu ser... Eu posso ser intérprete também quer um horário, ó. O que mais é possível, Carol? O que mais é possível, como pode melhorar, né? É isso, gente. É esse espaço. A gente completou aqui 50 minutos desse nosso encontro. Vamos abrir aí para mais alguém, se tem alguma pergunta. Eu fiz várias. Eu falei, Carol, que eu tinha uma lista de perguntas. Pois é, eu lembro que você falou assim, nossa, eu já tenho assim muitas perguntas. Eu fiquei até com medo. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir responder todas? Muito além, muito além. Assim, de verdade, eu não fazia ideia do que era. Eu também não. Mas olha, tá sendo muito legal bater esse papo com vocês, né? A gente já se diverte tanto, né? E de novo, foi uma diversão, foi gostoso, foi leve, está sendo, né? Enfim. Sua primeira live também, Carol? Minha primeira live, minha gente. Mas a gente acha que vai ganhar o troféu Daisy de tirar as pessoas do armário, tá? Do armário. O que essa pandemia não faz? Depois da primeira live, né? Ela não para de fazer vídeo agora. A próxima é a Carol, gente. A próxima é a Carol. Me aguardem, me aguardem. Eu não vou dizer todo dia, mas quem sabe toda semana, né? Isso aí. Não, vamos assim. Ó, um desafio, Carol. O dia que eu marcar a consulta que a gente tiver no presencial, nós duas, a gente entra ao vivo. Boa! A gente faz uma live demonstrando como é que é uma sessão de cinema. Uma sessão, uau! Perfeito! Uau! Né? Eu sou cobaia. Eu sou a cobaia número 1, entendeu? Então, acho que é isso, né, gente? Gratidão, Carol. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente no Facebook, aqui no Zoom, né? Para quem não pôde acompanhar, vai estar disponível. Sim. Não, gratidão a vocês. Espaço, né, Carol? É isso. Exato. Convite, é compartilhar, é seguir junto. É isso aí. É ser esse aporte mesmo para que ninguém se pare, para que a gente possa levar a nossa contribuição para onde for. Então, é isso aí. Escolhe. A Renata aqui está agradecendo. Obrigada a você, Renata. Gratidão por estar aqui.
né? Eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho, né? É uma técnica muito especial mesmo. Eu fiquei alguns anos parada por conta da maternidade e voltei. E é uma coisa que me deixa muito feliz, né? É uma coisa que você percebe como pode ser contribuição para as pessoas e como as pessoas também são contribuição para a gente que atende, né? Porque cada pessoa que a gente atende é um aprendizado diferente, né? Ou aquela questão que às vezes a pessoa traz é a mesma questão que você às vezes está sofrendo na sua vida pessoal, né? E que você consegue de alguma certa maneira desbloquear junto com ela ali, né? E, enfim, então é contribuição. Muito obrigada, meninas, de verdade. Eu acho que essa é a menina, grande gratidão, mágica, né? E a gente se vê em breve, Carol. Sim, a grande mágica, acho que de já. trabalhar com essas técnicas de energia é isso, né? É que nós somos contribuição e as pessoas também são contribuição para nós. Porque sempre. É isso, é energia. O que o outro está passando, você também já passou, ou vai passar, ou tem alguém que você conhece que está passando, e aí todo mundo vai se trabalhando ali. Exato. Todo mundo vai se facilitando e todo mundo sai melhor. Então, é isso aí. Que mais é possível? Que mais é possível? Mais é possível, Gratidão a todos. Gratidão a todos. Presentaço. Carol. Beijos. Tchau, gente. Meninas lindas do meu coração. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, meninas.